dia. Fortes. Amém. Tão firmes, né? Que olha, estou recebendo agora umas informações ali de que nós estamos em contato com algumas mulheres distantes e falando que estão sob ataque espiritual e tal, mas quando você está sob ataque espiritual, você precisa se levantar com mais força ainda. E se você não vence esse ataque, vem outro mais forte ainda. Então, você precisa dar condições de vencer e dar condições a Deus de atuar na sua vida. Se você, não sei se você já ouviu, mas se você ouviu o programa hoje, é exatamente isso. A Bissa falou exatamente disso. Ela deu exemplos e histórias lá de pessoas que, de uma mulher em específico, que de manhã se levantou e não estava se sentindo bem. Ah, não estou bem. Estou abatida, ou estou cansada. Você acorda, parece que você não dormiu nada, você está abatido. Na verdade, você está oprimido. E aí, não estou com vontade de assistir programa, não estou com vontade de ouvir palavra, não estou com vontade de falar com Deus, não estou com vontade, não estou com vontade, não estou com vontade. E nisso você vai, e você se acostuma a não fazer mais as coisas, a não ouvir um programa, a não assistir um culto, a não vir à igreja. E aí o diabo conseguiu o que ele queria. Com uma dose de abatimento. Você vê que o diabo não precisa de muito para tirar a pessoa do eixo? Às vezes, uma dose de abatimento, ela acorda naquele dia, ela não está muito bem. Ah, normal, né? Mulher, sabe, tal, não sei o quê. Até pode ser normal. Mulher tem hormônios, ela está sempre ali com aqueles hormônios, e sobe e desce, e tal, não sei o quê. Mas isso não pode ser uma desculpa para você não reagir. Que mesmo assim, você vê situações e relatos na Bíblia de tantas mulheres com os mesmos hormônios que os nossos e que passavam assim, como eu fiz aquele Forte e Corajosa falando, né? Da rispa, de passar meses ao lado do corpo dos filhos para não deixar não morrerem e ficarem de uma forma indigna com os mesmos hormônios que os nossos. Então, o diabo, ele lança doses de abatimento e, às vezes, ele vence a pessoa assim, numa facilidade. E aí, qual é o sentimento? Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama. Essa é clássica. Todo mundo, algum dia, levantou e pensou. Deus não lembra de mim. Deus se esqueceu. Não é possível. Deus se esqueceu. Mas a Bíblia não diz que pode uma mãe se esquecer de um filho. Não, pode uma mãe que amamenta se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece? Então, ó a confusão. Está vendo quando vem aqui, a palavra vem dizendo de uma forma muito clara, ó, você não acredita na palavra. Porque quando você lê a palavra, você sabe que o que está escrito não muda e vai se realizar. Aí o diabo vem e sopra na sua vida assim, ó, Deus se esqueceu de você. Mas a Bíblia diz que ele não se esquece. Quem está certo nisso? É claro que é a palavra. E aí, domingo a Bissa começou o culto falando, né? Ela sempre faz uma abertura e ela falou, não só sobre pessoas que sairiam de calabouços, mas para que Deus colocasse luz nas nossas trevas. Deus põe luz nas nossas trevas. Ele nos faz enxergar aquilo que nós não estamos enxergando e, às vezes, estamos até justificando. Eu fui ligando alguns pontos na minha mente e, desde então, tenho feito essa oração. Deus põe luz nas minhas trevas. Me ajuda a ver o que eu não tenho visto. E eu falei para você nos 52 dias. Quando você pede a Deus que você quer ver alguma coisa, Ele vai te mostrar. Só que você tem que estar preparada para ver. Porque, às vezes, você não vai gostar do que você vai ver. Às vezes, você acha que você vai ver algo assim, e não. E Deus mostra que há muito mais trevas e que elas precisam de luz para que você as enxergue e conserte elas. Trevas não tem só na vida do outro, viu? Porque o outro, olha como que ele está vivendo, olha o que ele está vivendo, olha aquilo e tal, né? E a palavra no domingo veio o quê? Deus põe luz o quê? Nas minhas trevas, nas nossas trevas.
Deus, põe luz nas trevas do meu marido. Não foi isso que falou. Põe luz nas trevas da fulana. Põe luz nas trevas do meu chefe. Não, põe luz nas suas trevas. Porque a responsabilidade de quebrantar e mudar outros corações é de Deus, não sua. A responsabilidade de mudar o seu é um trabalho conjunto seu e de Deus. Nós precisamos ver aonde há trevas na nossa vida, para que o Senhor nos ajude a enxergar e trabalhar elas. Em Gênesis 39, no versículo 20, diz assim: E o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim o carcereiro encarregou o José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão. E ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Se você lembrar, com Davi era a mesma coisa. O Senhor estava com Davi em tudo o que ele fazia. O Senhor abençoava. Por que Saul ficou com medo de Davi? Por que Saul começou a temer Davi? Porque o Senhor estava com ele e ele era abençoado em tudo que ele fazia. Se Davi cuidava das ovelhas, ele era abençoado. Se Davi tocava harpa, ele era abençoado. Se Davi fosse para a guerra, ele era abençoado. Tudo que Davi se propunha a fazer, o Senhor estava com ele e ele era abençoado. José foi escolhido por Deus. Há pessoas que elas foram escolhidas pelo Senhor. Ah, mas como que eu sei se eu fui escolhido ou não? Você não desistiu? Você está aí firme e forte? Você permanece fiel na guerra, na batalha e nos tempos de glória? Então você é dos poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. José já tinha vivido coisas o suficiente com os irmãos, porque o que ele viveu também foi algo assim, bem ruim. Mas eu pulei essa parte, você conhece muito bem a história dele. Foi enganado pelos irmãos, os irmãos o invejaram, jogaram ele no buraco, fingiram que ele tinha morrido, venderam como escravo, tudo que ele tinha vivido. Quando ele foi comprado como escravo, o Potifar, então ele foi trabalhar para Potifar e tal, não sei o quê, e foi cuidar das coisas dele. A mulher do Potifar, aquela que você não precisa de um inimigo, você tem a mulher de Potifar ali, deu em cima de José, e José, com integridade, venceu. E falou assim, não vou fazer isso. E ela acusou ele falsamente. José foi preso por uma denúncia falsa. Mentiram sobre ele e ele foi preso. Mas Deus não é Deus de justiça e tal, não sei o quê. Às vezes Deus quer trabalhar com a pessoa na prisão mesmo, no calabouço. E eu quero dizer a você que há pessoas que, infelizmente, precisam ir para a prisão, ir para o calabouço. Não é bom, é muito ruim, por sinal. Ninguém quer ir para a prisão, ninguém quer ir para calabouço. Quem quer ficar em deserto, passando por vale? Se eu perguntar, quem quer ser preso aqui? Ninguém quer. Quem quer viver num calabouço? Ninguém quer. Ainda mais com uma injustiça? Ninguém quer. Mas, infelizmente, com alguns, Deus precisa mudar a circunstância dele para ele começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Sabe por que eu sei disso? Que já me contaram. Estou brincando. Porque, infelizmente, grande parte da minha trajetória na fé foi isso. Deus teve que mexer nas minhas circunstâncias para que eu entendesse algumas coisas. Deus teve que mexer nas minhas circunstâncias para que eu começasse a enxergar o que eu não estava enxergando. E aí, Deus estava preparando José para ser grande, um grande governador. Será que José seria grande daquela forma, continuando fazendo o que ele estava fazendo? Será que ele seria visto, lembrado e ter passado por tudo aquilo no lugar que ele estava?
Será? Ah, mas José era um bom homem. Será que José não se perderia no caminho? Então o Senhor, já que sabe o futuro, já tirou ele de lá e já colocou numa situação que ele pudesse ali, que ele fosse crescer mais naquilo? Como você quer correr? Como você quer lutar com gigantes se você está cansado em coisas básicas às vezes? Às vezes você está cansada de ser mãe. Ah, mas ser mãe é desafiador? Não estou dizendo que não é, não. Mas como você quer mais e coisas e tantas coisas do Senhor, se o simples fato de você ser mãe já está te cansando? Às vezes você está cansado de cuidar da sua casa. O trabalho de casa cansa? Cansa. Mas como? Às vezes tem mulheres que têm o seu sonho de ser uma empresária, de ter sua empresa, de ter seu negócio, mas ela não está dando conta da casa dela. Como que ela vai fazer? Eu vi, Deus falou comigo, mais para o início desse ano, só agora eu estou entendendo. Mais ou menos algumas coisas, tipo, põe a casa em ordem, vai se familiarizar, faz isso e faz aquilo. E às vezes Deus está falando, e você está ali assim, tá bom, depois eu vejo isso aqui. Ah, tá bom, não, depois eu vejo. Não, ok, depois eu vejo. Até chegar o momento que Deus fala assim, não tem mais tempo, tá bom? Ou você vai, acabou. Não tem mais tempo. Talvez foi o que aconteceu com José. Deus não queria matar José na prisão, queria forjar ele lá. Queria trabalhar com ele, fazer ele crescer e prosperar ali aonde ele estava, na prisão. E, como eu disse a você, há pessoas que elas escutam, beleza, não vou fazer mais isso, vou seguir a minha vida. Há pessoas que, infelizmente, Deus vai ter que tirar, botar na prisão para que ela comece a acordar. É um salto. E da minha mente, foi o que aconteceu com José. Gênesis 40, versículo 1 diz: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os 2 tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-lo. Disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Conte-me os sonhos. Depois de um tempo que José estava lá na prisão, José, aonde ele era colocado, ele prosperava. Todo lugar que colocava José, ele frutificava. Então, na prisão, ele frutificou. Na prisão, ele ficou encarregado do carcereiro. Então, ele era o encarregado, o braço direito do chefe da prisão. E aí ele cuidava dos presos a ponto de que o chefe da prisão não precisava nem se preocupar, porque Deus estava com ele e o abençoava. Aí ele recebe esses 2 homens que tiveram sonhos e não sabiam interpretar os seus sonhos. E lá vai José, com muita sabedoria. Para quem? De quem vem a interpretação? De Deus. Então, me fala os sonhos que eu vou interpretar. Quando ele falou os sonhos, cada um contou o seu sonho, e eu também tive que cortar por causa do meu tempo, que eu não tenho tanto para contar a história toda, mas depois, veja lá, tire um tempo para você ler a história de José novamente, que é uma história muito, muito bonita e edificante. E quando eles tiveram esses sonhos, José revelou que um seria restituído e o outro seria morto. Você imagina o que recebeu? Tipo assim, você vai morrer daqui 3 dias. Como que esse rapaz deve ter ficado na prisão? Porque uma coisa é você falar assim, você vai ser restituído daqui 3 dias. Ah, e o meu? Olha aqui meu sonho, você vai morrer. Você imagina você receber um negócio desse? E morreu mesmo. Um foi restituído e o outro foi morto, exatamente como José tinha dito. E José pediu ajuda para um deles, falou assim, te revelei o sonho, mas, por favor, quando você estiver na presença do faraó, lembra de mim, lembre-se de mim. Fala para ele que eu estou aqui, e que eu fui preso, enfim, fala de mim. José pediu para ele.
E fala para ele que eu, né, fui capaz de interpretar. Fala para ele de mim. Fala de mim. E o rapaz lembrou do José? Não lembrou. José fez um favor a ele. José ajudou ele. Certamente José cuidava das questões deles lá. E quando ele pediu um mínimo de um favorzinho para o rapaz não lembrou. Sabe por quê? Porque Deus não deixou aquele rapaz lembrar. Porque quando Deus fala que vai tirar alguém da prisão e do calabouço, é Deus que vai fazer aquilo. Não é você dando um jeitinho de sair dali. Não adianta querer dar um jeitinho nas coisas que Deus vai fazer e que Deus vai organizar. A gente tem que perder a mania do jeitinho brasileiro, de que eu vou dar um jeitinho aqui, aí eu saio daqui. Ou eu vou fazer isso aqui, aí dá certo. Ou eu vou começar a agir dessa forma, aí funciona. Esse é o jeitinho. José tentou dar um jeitinho. Lembra lá de mim. Fala de mim. E o rapaz, óbvio que esqueceu. Porque quem ia fazer a obra era Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta você ficar mandando um recadinho, ou falando para fulano, para ciclano, ou fala de mim, ou às vezes você vai lá e quer mostrar serviço para alguém, olha aqui, olha tudo que eu estou fazendo, e tal, não sei o quê. Não adianta, não vai adiantar, são obras queimadas no fogo, energia gasta desnecessariamente, guerras que você não precisa. Quem vai fazer, quem vai tirar você do calabouço é o próprio Deus. Quem colocou você no calabouço foi Deus. Quem vai tirar você de lá vai ser Deus. Às vezes, se for parar para pensar assim, poxa, mas Deus colocou José na prisão? Deus tão amoroso, misericordioso e tal, para salvar. Eu posso falar que eu com crianças pequenas, às vezes eu tenho que tomar atitudes com elas e corrigir elas de um jeito que às vezes eu não gosto. Aquilo, assim, dói a minha alma. No dia das crianças, elas tiveram um comportamento muito ruim, no dia 12 mesmo, não foi nem no dia 12, e elas tiveram um comportamento muito ruim. Sabe, uma atitude muito ingrata, na verdade. Eu e o pai dela sentamos e falamos assim, pois pela atitude ingrata, hoje nós não vamos sair, não vamos comprar presente no dia das crianças. Maria chorou. Maria chorou, assim, que a Maria faz até um movimento, assim, né? A Ana sentou e falou assim, posso desenhar? A Ana é o Murilo. E o Murilo falou, tá vendo? Ela não liga. Eu falei, não é que ela não liga, ela é você, criatura. A Ana estava lá assim, tipo, tá bom, Ana, você não vai ganhar presente, tá? Tá bom. Posso desenhar? Nada. E a Maria estava muito magoada. Maria chorou, mas eu falei ainda para ela assim, minha filha, eu garanto para você que está doendo mais em nós do que em vocês. Tanto é que mais à noite ainda a gente deixou ir na padaria, pegar um docinho, até achou um brinquedinho bobinho lá, e deu. Mas, às vezes, há atitudes que nós temos que ter com os nossos filhos que dói mais na gente. É mais doloroso em nós. Eu quero levar, eu quero fazer, mas se eu não parar e eu não corrigir naquele momento, aquilo se torna um padrão. Ah, tá, vamos lá comprar isso, vamos lá comprar aquilo e tal, não sei o quê. A Maria chegou em mim ontem e falou assim para mim, mãe, a gente tinha uma amiga dela, a menina falou que tinha o sonho de ter uma Bíblia, aí nós compramos a Bíblia, falou, leva, Maria, para a menina a Bíblia. Levou. Aí ontem a Maria chegou e falou assim, mãe, lá na minha escola, na minha sala, quando eu dei a Bíblia, todo mundo queria uma. Aí eu falei, é? Quantas crianças tem na sua sala? Acho que tem 25. Aí eu falei, nossa, minha filha, bastante criança, né? Mãe, vamos comprar as Bíblias? Eu falei assim, vamos fazer assim? Abre seu cofrinho e vai comprando uma Bíblia por mês. Ela paralisou assim na frente, Aí eu falei, o que foi, minha filha? É porque aí eu vou ficar sem dinheiro. Falei, mas eu posso ficar, né? Você quer ser generosa, mas com o meu dinheiro? Falei, uai, que generosidade é essa? Ai, vamos ajudar, vamos lá, paga. Que generosidade? Não. Você tem o seu cofrinho que guarda moedinha, o Murilo põe moedinha lá, separa um tanto, compra uma Bíblia para um, e assim vai, para valorizar. Valorize o dinheiro, não é dessa forma, não.
Às vezes, quando a gente fala... Uma vez eu falei para o João, falei assim, ó, não lembro o que a gente falou. Falou, não, João, isso aqui não dá para comprar, não. O João falou assim, passa cartão. Tipo assim, normal. Não, vamos, veja, organize. Aí eu falei para ela está pensando ainda na Bíblia. Ainda está pensando se ela vai abrir o cofre dela para comprar uma Bíblia ali. Há momentos que você precisa dar um choque, assim, ó. Oh, acorda, a vida não é assim. E aí Deus, muitas vezes, faz com a gente assim, ó. Oh, acorda, a vida não é assim. Talvez José não fosse crescer tanto na casa de Potifar como cresceu na prisão, como cresceu no calabouço. Que ele evoluiu, ele cresceu, tentou dar um jeitinho para fugir dali. Mas Deus deixou claro que quando Deus vai fazer a obra, não adianta colocar ninguém para te ajudar. É Deus que vai fazer. Às vezes você está atrasando a obra, por exemplo, na vida do seu marido. Porque Deus, você está orando por ele, ó Senhor, muda esse homem, mexa nas circunstâncias dele e tal, não sei o quê. Aí Deus vai tratar com esse homem. Aí lá vai você, não, Senhor, calma. Oh, meu Deus, e não sei o quê. Tira sua mão, porque Deus está fazendo. Você não pediu para Deus fazer? Deus vai fazer. Você não pediu? Eu, no jejum de 72 horas, pedi a Deus. Falei, Senhor, eu quero viver coisas novas. Eu quero coisas novas. Eu quero experiências novas. Eu falei com Deus isso. Mas eu achei que eu fosse viver experiências assim, sabe? E eu vivi experiências novas. Muitas, e tenho vivido. Não do jeito que eu tinha imaginado. Porque é necessário que haja um crescimento. Não adianta você falar que quer crescer e não está disposto a crescer, que foi como José aqui. Quem colocou você nessa situação foi Deus? Ou você? Não sei. Ah, eu me coloquei nessa situação. Então espere o Senhor tirar você de lá. Há coisas na nossa vida, entenda bem. Há coisas na nossa vida que só Deus pode consertar. Há coisas na nossa vida, há prisões e calabouços que só o Senhor pode nos tirar. Há lugares e há situações que só Deus pode mudar tudo aquilo. Não adianta. Às vezes você quer fazer, você quer mudar, você quer passar na frente de Deus. E não, há coisas que só Deus pode fazer. Há milagres que só Ele vai poder fazer. Há corações que só Ele vai poder tocar. Há orações que só Ele vai poder enviar. O seu nome, só por Deus pode ser soprado às vezes. E às vezes você está lá, falando. E não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. E está na hora de você calar. E crescer. E evoluir. Como foi com José. No Salmo 136, 23, diz: louvem aquele que cuidou de nós quando fomos humilhados, porque o seu amor fiel dura para sempre. No calabouço, José viveu tudo o que a bispa falou aqui no domingo. Ele morreu para si mesmo, porque ele teve que morrer para si mesmo. Você imagina, no calabouço, durante anos, ali, que ele teve que ficar esperando. Talvez aquilo dentro dele, poxa, eu fui injustamente colocado aqui, eu não merecia estar aqui, eu não merecia nem ser escravo. Quem dirá estar preso? Você imagina aquilo? Provavelmente, então, o que ele viveu? Ele teve que morrer para si mesmo, esquecer aquilo que ele tinha vivido. Deus foi colocando luz nas trevas dele, e ele foi trabalhando naquele calabouço, e foi crescendo naquele calabouço, e foi evoluindo naquele calabouço. Tanto que ele tinha o dom de interpretar os sonhos vindo de quem? Do próprio Deus. Não era o momento dele ser lembrado pelo copeiro. O momento que ele pediu, fala lá de mim, não era o momento. Ele ainda não tinha chegado aonde ele tinha que chegar. E às vezes você está numa situação que você acha assim, não, mas eu já aprendi, mas eu já entendi, já está na hora e tal. E Deus, que sabe de todas as coisas, está dizendo assim, não aprendeu ainda, não está na hora ainda. Continua trabalhando, continua evoluindo. Não, meu Deus, mas eu vou estar sempre evoluindo e tal. Melhor, porque quando você se deparar com outras situações, você já tem uma bagagem para lidar com elas, como foi com José. E Deus deixou evidente que ele ia fazer. Em Provérbios 16, 3 diz, deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Você tem deixado seus planos na mão do Senhor? Você tem deixado
na mão do Senhor tudo aquilo que você tem feito? Ou você tem tentado mudar as coisas com as suas próprias mãos, colocar a mão? Não deixa Deus operar, não deixa Deus agir, não deixa Deus trabalhar. Deixe nas mãos do Senhor. Eu tenho um testemunho de uma moça, que o sonho dela da vida sentimental, e essa moça orava, essa moça levantava de madrugada, essa moça clamava, essa moça pedia. Olha, assim, acho que uma das que mais queriam casar, assim, que eu conheci foi essa. Essa moça fez de tudo para casar. Chegou um momento da vida dela que ela até encontrou uma pessoa boa, não deram certo, e ela simplesmente fez o quê? Senhor, não vou mais fazer, tentar resolver as coisas com o meu jeito, está nas mãos do Senhor, faz como o Senhor quiser. Pois essa moça, vou colocar aqui 6 meses, estava casada com a família dela, com a pessoa que ela queria, realizando todos os sonhos que ela tinha. Eu que acompanhei todo o processo, vi Deus assim abençoar milagrosamente em diversas áreas. No momento que ela simplesmente disse, chega, toma, Senhor, faz o que o Senhor quiser, não é mais comigo o negócio. Descansou. Descanse no Senhor. E assim, quando José descansou no Senhor, ele foi tirado do calabouço, ele não se tirou de lá. Aí ele foi lembrado. Chegou o dia em que aquele abençoadinho, que não tinha lembrado dele antes, agora lembrou. E foi e falou de José. E em Gênesis 41, 9 e 17. Só então, o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó, hoje preciso confessar meu erro. Certa vez, vossa majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós 2 tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo, e o outro foi pendurado num poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. No tempo certo, quando o faraó precisava, Deus pôde agir e falou assim, bom, é agora. O copeiro se lembrou de José, que falou para o faraó. Por isso que eu falo a você. Deixa Deus soprar o seu nome. Deixa Deus falar de você. Deixa Deus tirar você do calabouço. Para você de tentar sair de lá a qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque vai dar errado mais para frente. Deixa Deus concluir a obra que Ele começou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus que começou a boa obra terminará. Deus é fiel para cumprir. Ele é um Deus de promessas. Se Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Se você ler a história de Davi, depois de Salomão, você vai ver. Salomão, quando foi lá e conseguiu tentar dar uma estragada com tudo, Deus ainda socorreu, dizendo, por amor a Davi, pela promessa que eu fiz a Davi. Significa o quê? Que Deus fez promessas e Ele não volta atrás. Ele não diz assim, não vou mais fazer não, estava errado, me enganei, não deu certo. Às vezes, quem não dá condições de Deus operar, somos nós mesmos. A gente não deixa Deus operar, e Deus não pode, porque Deus é um Deus justo. A gente quer a justiça de Deus com os nossos inimigos ou com situações de fora, mas você não pode se esquecer que a justiça de Deus vai valer para você também, porque Ele é um Deus justo. Então, se você não deu condições de Deus agir, Ele não vai poder agir. Ele não vai poder fazer. E assim, no tempo certo, esse copeiro lembrou-se do José. No 25, o faraó disse a José, tive um sonho, ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu, eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José. E, enfim, aí contou todo o sonho, que eu não vou continuar. José, muito sábio,
mais sábio que muitas mulheres, porque quando José foi chamado na presença do faraó, logo ele o quê? Se arrumou, se barbeou, trocou de roupa e se colocou à disposição. Quantas de nós estaríamos dispostas a fazer dessa forma, e se fosse com você? Ah, agora você precisa de mim? Agora você quer me ajuda? Depois de me prender injustamente, fazer aquilo comigo, fazer eu perder anos da minha vida, você quer me ajuda? Agora você vai ter que me implorar. Também não vou ajudar. Ou vai todo deprimido, com a cara de deprimida, abatida, aquela coisa e tal. Você não viu o sofrimento que você me causou? Olha quanto sofrimento eu estou passando. Não, José trocou de roupa, se barbeou e se apresentou diante dele assim, ó, com força e integridade. Será que a gente agiria dessa forma? Com quem nos fez mal? Com quem nos prendeu? Com quem inventou coisas sobre nós? Com quem nos feriu? Com quem aparentemente te feriu, te tirou alguma coisa? Será que a gente teria a mesma atitude de José? Trocaria de roupa e se apresentaria falando, estou aqui, vou te ajudar. Ou você ia dar aquela alfinetadinha? Agora precisa, né? Agora que está na pior, está precisando de mim, agora também não vou ajudar. Ah, não, agora se vira. Quem mandou não buscar Deus? Eu já vi mulher fazer isso com o marido. Queria porque queria que o homem viesse para a igreja. Quando o homem veio para a igreja, ela ficou brava porque ele foi aceito, recebido e perdoado por Deus. Ah, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas você não queria que ele voltasse? Não dá para entender. A pessoa fica num sentimento assim, tão burro de vingança. Ó, vingança. Ó, não, agora vocês vão ver. Agora eu vou mostrar para o que é que eu vim. Agora vocês vão ver. Agora eu vou mostrar, eu vou provar para todo mundo. Para o que é que eu fui chamado. Olha que Deus me chamou. Você não vê José agir assim. Ele não agiu assim. Ele foi humilde e acreditou a Deus aquilo ainda. Ó, eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer. Às vezes a gente não recebe coisas porque nós pedimos com a motivação errada. Senhor, me faz prosperar, porque eu quero mostrar para aquela minha família, para aquele meu parente que me pediu dinheiro emprestado, que eu não preciso dele. Não vai dar certo. Senhor, me faz ser uma mulher mais forte e que eu tenha condições financeiras e que eu não precise depender de ninguém, porque aí eu vou poder mostrar que eu não preciso de ninguém, que eu posso fazer as coisas sozinho. Não vai dar certo. Motivação errada. Senhor, me levanta nessa empresa para que eu possa envergonhar os meus inimigos. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Você está pedindo da maneira errada. Você está querendo da maneira errada. Não vai funcionar. Só com a motivação certa, só com a intenção certa, que as coisas vão se encaixar. Senhor, leva o meu marido na igreja e faz a bispa falar com ele. Você consegue trazer seu marido na igreja e você fala assim, Senhor, que da boca da bispa saiam as palavras assim que o Senhor fale com ele profundamente. Aí a bispa vem e fala de perdão, de arrependimento. Ó, o Senhor perdoou, levante-se e tal. Não, Senhor, mas o que é isso? Eu queria uma palavra que o Senhor assustasse. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não honrar a sua mulher, você vai morrer. E não sei o quê. Não honra a tua mulher, não, viu? A gente quer mesmo. Aí você fica dando aqueles cutuquinhos. Olha lá, tá vendo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó, Deus falou com você. Cuidado, porque, nossa, meu Deus do céu, o mundo gira assim que você não faz ideia. Daqui a pouco vira para você o negócio. Senhor, fala com meu marido, mas você quer que fale do jeito que você falaria. E às vezes não é isso que Deus tem. E José teve uma boa atitude, fez o que deveria ter feito sem jogar nenhuma indireta em ninguém. Em Salmo 38, 13, diz assim, sou como um surdo que não ouve e como um mudo que não abre a boca. Eu me faço de surdo a essas ameaças. Também não respondo com palavras. Esse é um salmo de Davi, mas que eu achei ótimo colocar, porque era Davi falando sobre uma situação que ele estava vivendo, e naquela situação ele falou assim, ó,
Me faço de surdo, me faço de mudo e não falo nada. Às vezes, o que falta em algumas é isso. É ela ficar um pouco mais surda, é ela ficar um pouquinho mais muda e deixar Deus consertar. Porque quando ela abre a boca para falar, ela bagunça tudo. E quando ela vai ouvir, que ela ouve tudo errado. Ouve, eu sei que ouve. Porque teve uma vez que o Bril estava falando um negócio, não é que eu estava ouvindo atrás da porta não, como Sara, não estava fazendo isso. Mas eu estava saindo e eu escutei um negócio que ele estava falando, e eu já fui e falei assim, o que você está falando de mim? O que está falando de você? Nem falei de você. Então, ouvindo errado. O ouvido errado. Às vezes essa oração a gente tem que fazer a Deus, Senhor, me ajuda a ficar muda, não literalmente em nome de Jesus, mas a ter controle da minha língua, me ajuda a me fazer de surda e seguir, ter autocontrole, para que o Senhor faça as coisas. José, quando foi à presença do faraó, e depois na presença dos irmãos dele, se fez de surdo, mudo, e fez o que precisava fazer. Ele não saiu do calabouço para se vingar. Ele saiu para ser promovido, porque era esse o plano que Deus tinha com ele. Em Gênesis 42:6 diz, José era governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram, com o rosto no chão diante dele. Igualzinho o sonho de José. Se você ler a história, você vai ver. Quando José era menino, que teve um sonho. E isso aconteceu. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou de forma áspera, de onde vocês vêm? Eles responderam, da terra de Canaã. Viemos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões e estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. José estava jogando com eles. Depois que José foi ao faraó e revelou o sonho do faraó, José foi colocado como governador do Egito. Abaixo do faraó, só José. José ficou acima do Potifar, que botou ele na cadeia. Abaixo de faraó, só José. E aí, os irmãos de José voltaram. Ó o passado voltando ali, ó. E quando José viu seus irmãos, poderia ter dito o quê? Agora acabou para vocês. Agora Deus me entregou vocês nas minhas mãos, acabou. Vão morrer de fome. Eu vou jogar cada um num buraco diferente. Vou mandar ser comido mesmo por lobo, por não sei o que lá. Porque o que vocês me fizeram, vocês quase acabaram com a minha vida. José poderia ter feito, mas não fez. Ele poderia, pela carne sim, mas não deveria. Porque os irmãos de José, na verdade, não acabaram com a vida de José. Fizeram José crescer. E é isso que nós temos falado há algumas semanas. Deserto não é lugar de permanência. Prisão é lugar de crescimento. Deserto é para passar, vai embora. Prisão e calabouço é lugar de crescimento. E às vezes foi o próprio Deus que colocou você lá mesmo, para que você crescesse e enxergasse. E parasse de agir do jeito que estava agindo. Às vezes a gente está tão cheio de si, tão cheio, e tanto, só eu, que a gente não precisa mudar, eu não preciso mudar. Põe luz às minhas trevas. Que trevas, Senhor? Eu sou só amor, eu sou só luz. Eu faço bem. Olha quantas coisas boas eu faço. E às vezes está cheio de trevas, encobertas dentro de você ali, ó. Que você não está se dando a oportunidade de ver. Quando vê algum tipo de treva, não, mas foi o outro que fez isso, não fui eu. Dê a oportunidade de Deus curar você. Dê a oportunidade de Deus arrumar você, arrumar a sua vida, trocar o seu nome. Cumprir os planos que Ele tem com você. Deus não atrasa planos por Ele, porque Ele está sem tempo, porque agora Ele não pode fazer. Deus não pode fazer algumas coisas, porque a pessoa não está dando condições. José permaneceu calado diante dos irmãos, só observando. E se tem uma coisa que você tem que tomar cuidado, é quando você tem a oportunidade, às vezes, de uma situação, você vê algo que fizeram com você, Deus coloca a mesma situação
para você ali depois consertar como foi com José, você tem que tomar muito cuidado, para não vir aquele sentimento de, agora é comigo, agora vocês vão ver, agora eu vou me vingar. Nossa, agora vão ver. E os irmãos de José, depois de um tempo, que eu vou ler aqui para você, temeram José. Porque quando o pai de José morreu, que José foi, recebeu os irmãos, tem uma longa história aí, viu? E recebeu os irmãos, e fez um teste, e voltou, encontrou o pai, e o pai abençoou todo mundo e tal, não sei o quê, e o pai morreu. E aí, quando o pai morreu, qual foi o sentimento dos irmãos de José? Agora acabou para a gente. Se tinha alguém que podia nos ajudar e não deixar o José fazer e se vingar da gente, era o nosso pai. Nosso pai morreu. E agora? É aí que você tem que pensar. Uma vez eu ouvi algo falando, né, da importância da casa da avó. Que quando a casa da avó, acho que era tipo uma frase, tipo um poema, assim, né? Quando as portas da casa da avó se fecham, a família não é mais a mesma. Porque tem um elo de ligação ali. Tem alguém que liga tudo aquilo. Então, os almoços de domingo, que a família estava toda reunida, passam a não acontecer mais. As conversas, ou até o respeito, tipo assim, não posso ir para cá, porque tem uma reverência e tal, passam a não acontecer mais. Que foi o que os irmãos José sentiram. Bom, agora José vai fazer com a gente, vai se vingar. E sabe por quê que eles pensaram isso também? Não só por causa do pai, nada disso, isso aí é só um adendo. Mas sabe por quê que esses irmãos pensaram isso? Porque eles julgaram José por aquilo que eles fariam. Eles seriam capazes de se vingar de José. Você vê que o medo deles foi José se vingar deles depois que o pai tivesse morrido. Então, eles julgaram José como falso, como se ele estivesse fingindo na frente do pai. E quando o pai morreu, agora sim ele vai mostrar a verdadeira face. E eles estavam o quê? Julgando José por aquilo que eles mesmos fariam. Eles fariam. Eles fariam aquilo com José. Mas quando uma pessoa é transformada, cheia do Espírito Santo, ela é mudada, ela é forjada, ela faz coisas que o ímpio não entende, que às vezes até crente não entende. Ela faz coisas que ninguém faria. Quando ela é transformada, as pessoas até dizem assim, agora vai fazer tal coisa, né? A pessoa vai lá, dá uma resposta diferente, e ela deixa tanto o ímpio quanto o crente impressionado. Meu Deus, que isso? Essas coisas não acontecem, não. Isso hoje em dia não se faz. E é exatamente isso. Quando uma pessoa se transforma, realmente, ela confunde o ímpio, ela acumula brasas vivas na cabeça daquela pessoa que fez mal. Pega na churrasqueira aquele punhado ali de carvão quentinho, sabe, que está até vermelhinho, põe na cabeça para você ver só. Você não vai conseguir ficar 1 milésimo de segundo. Então, quando a Bíblia diz que você acumula brasas vivas na cabeça do inimigo, é que você deixa ele encucado com aquilo. Mas por que fulano fez isso? Uai, fulano, por quê? Eu fiz tanto mal para o fulano e o fulano me fez bem? Por que ele não fez? Por que ele não se vingou? E aí, a expressão dos irmãos de José é meio que assim, Gênesis 50:15. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, agora é possível que José nos persiga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso, mandaram este recado a José. Antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem para você. A mensagem é esta: perdoe a maldade de seus irmãos e o pecado que cometeram, com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos do Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Olha lá. José, é o seguinte, antes do pai morrer, ele falou para você perdoar a gente. Então perdoa, porque foi o pai que falou. Então você perdoa.
Não é porque a gente mudou, porque nós estamos transformados, porque nós somos diferentes. Ó, perdoa, porque a gente nunca mais vai fazer isso, a gente nunca mais vai fazer mal para ninguém. Nós somos outros homens, nós aprendemos com os nossos erros. Não, perdoa porque ele mandou. Vai perdoar, né? Porque o fulano mandou. Ó lá, ó o ímpio. Ó saindo ali, ó. Ó, do Deus de seu pai, ali. Então não é do nosso Deus, não. Do Deus de seu pai. Então perdoa, porque o nosso pai mandou. E José, ouvindo aquilo, chorou. Ficou lá, tipo, meu Deus do céu, acho que ele estava sentindo falta do Jacó, mesmo ele chorou. E mais uma vez ele mostra que ele foi cheio do Espírito Santo, que o tempo da prisão valeu, que o tempo de escravidão valeu, que ter sido enganado pelos próprios irmãos valeu. Não é à toa que José foi chamado de árvore frutífera, príncipe entre os seus irmãos, porque ele era diferente deles. José foi um homem diferenciado, morreu para si mesmo, deixou Deus colocar luz em suas trevas e foi transformado. E aí ele se tornou príncipe entre seus irmãos. Mas quando você se torna príncipe entre seus irmãos, você pode viver algumas coisas tipo assim de José. Aí vem um que faz um negócio, e fala um negócio, um parente, alguém e tal. E qual é a sua atitude? Como é a forma que você vai reagir? Reaja com um filho, que você vai ver que é fácil. Reaja com alguém que fez mal a você. Reaja. Já falei essa história aqui, mas ela foi um ponto de virada para mim. Há uns 10 anos, não, mais, acho que mais. Eu vi uma situação com uma mulher que eu nunca tinha vivido na minha vida, de uma mentira gravíssima, que ela inventou, falou, e eu nunca tive, quando eu digo não tinha visto, eu nunca tinha visto alguém mentir daquela forma muito descarada. E eu vi uma situação, e depois de um tempo, muitas coisas foram esclarecidas, e eu me lembro que eu estava conversando com a minha irmã, e você pode ver que Deus usa até a mula quando Ele quer ajudar, né? E eu estava conversando com ela, e aí eu falei para ela, contei a ela, falei assim, porque agora a fulana, fiquei sabendo que a fulana está com um problema, não sei no quê, estava doente, estava assim, uma doença séria. E eu falei aquilo com um ar de que eu estava feliz com aquilo. Sabe, tipo, viu, Deus me vingou. Ó, Deus fez, nossa, que delícia. Olha lá, ó, agora está ali, ó. Está vendo? A justiça de Deus não falha, né? E eu lá falando, e quando Deus quer, Ele usa qualquer um mesmo. Que ela virou para mim e falou assim, ó, não fica feliz por isso, não. Você já não foi abençoada, já não está vivendo tantas coisas? Sim. Então não fica feliz pela desgraça do outro, que essa desgraça pode voltar para você. Ímpia. Minha irmã era ímpia. Minha irmã não ouvia a palavra. E Deus usou quem Ele quis para falar. Ali eu percebi o grande erro da vida de algumas pessoas. Às vezes, ela está ali numa situação, como José, que ela se sente feliz, vingada, respondida. Agora sim, Deus me vingou e tal, não sei o quê. E ela não tem a atitude de Davi, por exemplo. Que quando Saul morreu, Davi ficou triste por Saul, por Jonatas. Ele ficou triste por eles. Ele não ficou, Saul morreu, tá vendo? Me perseguiu, ia morrer mesmo. E tal, assim. Não, ele ficou triste. Matou até o rapaz que tinha terminado de matar Saul. E o rapaz, achando que tinha feito grande coisa, morreu também. Ali. E Davi ficou triste. Chore com os que choram. Às vezes alguém fez algo para você, até por falta de estrutura. Às vezes uma mãe, um pai, às vezes um irmão seu, uma irmã, fez algo a você, até por falta de discernimento, por falta de ensinamento. Tudo que aprendeu na vida foi fazer aquilo, foi mentir, foi enganar, foi trapacear. Tudo que aprendeu foi daquela forma. E a pessoa só pôs para fora o que ela tinha aprendido. E às vezes a gente ora a Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, e a gente não tem misericórdia do outro. Você pode tirar por base até por seu marido. Uma vez a Bíblia falou para mim isso.
Que às vezes quando aconteceu alguma coisa com o Mu, não mas às vezes que o Mu esquecia de fazer algo, ou tinha alguma situação que ele não resolvia da forma talvez que eu queria que resolvesse e tal, a Bíblia falou para mim, cuidado da forma como você traz as coisas, porque parece que você traz com um sentimento de alegria. Agora Deus está me justificando e tal. Isso é tão tolo, tão burro, que se o meu marido afunda, eu afundo também. Olha lá, eu estou feliz pela queda dele, sem pensar que eu vou junto. Às vezes você está querendo que seu marido viva algumas coisas, só que você está esquecendo que você pode ir junto. E que seus filhos também podem. E que se você não tiver muita força, você vai junto também, todo mundo junto. Não tem como. Então, a sabedoria de José foi além. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sábia, ela tem entendimento, ela enxerga o que ela não estava enxergando. Em Gênesis 50, 19 diz, José, porém, lhes disse, não tenham medo, por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo, vou sustentar vocês e seus filhos. Assim, ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José foi, ele até citou, é verdade, vocês me fizeram mal, mas não tenham medo, eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. E tranquilizou eles de uma forma amável. Você vai viver situações, certamente, na sua caminhada de fé. Você vai viver situações que, às vezes, você vai entender porque você está vivendo aquilo, às vezes você não vai entender porque você está vivendo aquilo. E a resposta que você der para aquela situação conta e muito. Se você der a resposta errada, se você quiser sair do calabouço para se vingar, para jogar as coisas na cara dos outros, para mostrar o quanto Deus era com você e tal, não sei o quê, e a prepotência tomar a sua vida, esqueça, Deus não pode fazer. Agora, se você quiser sair do calabouço para construir uma nova história, para fazer escolhas diferentes, para ter o seu nome trocado, para ter a sua família salva, para com isso salvar tantas outras pessoas, para ter o seu destino completo, para deixar Deus atuar na sua vida do jeito que Deus queria atuar desde o começo, aí Deus pode fazer. Isso é ter luz nas suas trevas. Quando você tem luz nas suas trevas, você deixa Deus trabalhar. E aí você começa a pensar, meu Deus, como eu pude fazer isso? Meu Deus, não acredito. Tem coisa que você pensa e fala, não quero lembrar, não quero lembrar. Chega a chacoalhar a cabeça. Não quero lembrar. Não vou pensar nisso. É luz nas suas trevas. Se Deus coloca luz nas suas trevas, você trabalha, melhora, cresce e ajuda outras pessoas. É momento, não é momento não, sempre foi, de morrermos para nós mesmos. Chega de nós, chega de chega de eu tenho vontade, eu estou sentindo, eu estou chateado, eu fui isso, eu fui aquilo. Chega. E coloca Deus, agrade a Deus. Obras ocultas valem muito mais do que obras expostas. Deus falar de você vale muito mais do que você falar de você. Deus honrar você de um jeito tão bonito e tão milagroso que só Ele poderia fazer, é uma história sua e um testemunho seu que você pode usar para ajudar outras pessoas. Você pode virar para pessoas e dizer assim, eu já vivi isso aqui, e Deus fez isso comigo. E mudou a minha vida. E só podia ter sido Deus. Só Deus poderia ter feito aquilo, e Deus fez. Você acumula histórias, você acumula testemunhos. Quando você vai se esvaziando de você, vai falando assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Estou à disposição. Você se esvazia de você. E aí Deus pode fazer. E aí, por seu intermédio, Deus pode converter quem está do seu lado. Você pode passar a falar amavelmente, como José falou e tranquilizou os seus irmãos, com pessoas que às vezes só te pesam,
só te traz dor, só te entristece. Aí você fala amavelmente àquelas pessoas, tranquiliza elas e mostra. Às vezes não é nem por elas. José, pelo jeito que ele falou aqui, dá para ver que ele não fez aquilo nem pelos irmãos. Você vê que ele não falou, tipo assim, não, imagina, vocês são sangue do meu sangue, eu nunca deixaria minha família. Não, eu estou no lugar de Deus? Não estou. Quem pode julgar o que vocês fizeram? Foi Deus. Eu, porém, vou cumprir o que eu prometi. Vou cuidar de vocês e dos seus filhos. E falou aquilo amavelmente e tranquilizou. Só Deus pode. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer isso. Porque, sinceramente, você agir dessa forma, com quem, às vezes, assim, só te deu trabalho, às vezes um marido que está aí, 20 anos com você, nunca te deu um gosto, nunca te deu uma alegria. Como que eu vou falar amavelmente com esse homem? Cheio do Espírito Santo, você consegue. Consegue falar com firmeza e amavelmente. Alguém, talvez, que trabalhe com você há tantos anos, e você tem que falar, lidar com aquela pessoa amavelmente, daquele jeito, cheio do Espírito Santo. Quando eu leio essas passagens e vejo a maneira como José agiu, às vezes eu mesma entro em confronto, em conflito. Mas Deus, como? Mas Deus, não sei o quê. Mas Deus, olha isso e tal. Mas, aí, se esvazie de si mesmo. Vem, Deus, enche, então enche. Enche porque, porque é isso. A fé é isso. Às vezes há pessoas no seu caminho que torna o ato de ser cristão mais difícil. Há pessoas que cruzam o seu caminho, que vão fazer a fé valer o nome dela. Você vai ter que ter fé para perdoar, vai ter que ter fé para conviver, para falar e para ajudar. E é isso que o verdadeiro cristão faz. Faz o que você tem que fazer. Arrume as trevas que está na sua vida. Arrume as suas trevas. Ai, não profetiza, não estou profetizando não, estou dizendo a realidade. Há trevas em nossas vidas. A pessoa que diz assim, não encontrei trevas nenhuma, é a mais perdida em trevas que você pode imaginar. Essa precisa de ajuda. Essa precisa de uma imposição de mãos assim, igual a gente faz aquele cerco aqui, um bispo daqui, mais um bispo daqui, o outro daqui, e a bispo aqui, Essa precisa de muita ajuda. Porque uma pessoa que pede para Deus colocar luz em suas trevas e ela não encontra trevas nenhuma, ela está muito cheio dela. Mas está muito se achando mesmo, sabe? Eu não tenho trevas, só vocês, cheios de trevas. Peça para Deus curar as trevas de vocês, que as minhas eu não tenho. Essa é que está em situação de perigo. Morra para você, deixa Deus encher você do Espírito Santo, e a bispa falou há um tempo, e eu digo a você, faça essa oração todos os dias, Senhor, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito, me encha do Espírito Santo. Às vezes a gente está orando e a gente esquece de orar pelo Espírito Santo. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo não é só quando você está aqui e falando em línguas, tá? Porque às vezes a bispa está aqui, pregando uma palavra para você, 2 horas só numa palavra, ela não falou em línguas, mas ela estava cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo é dar uma boa resposta quando você quer dar um belo de um grito e falar, some, morra, miserável, desapareça da minha frente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é cuidar dos irmãos e dos filhos deles, depois que esses irmãos tentaram matar. Ser cheio do Espírito Santo é amar aquele marido que nunca te deu um gosto. Mas agora ser cheio do Espírito Santo, o seu amor não vem de você. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Então você tem que orar e pedir ao Senhor, Senhor, me enche do Espírito Santo. Tem alguma coisa para fazer que é importante? Senhor, me encha do Espírito Santo. Coloca as palavras certas na minha boca. Isso é uma coisa que eu oro muito. Porque há pessoas que quando ela está num momento de tensão, você vê que ela fala de um jeito que ela é maravilhosa. Eu, quando estou num momento de tensão, solto um monte de besteira. Que depois a pessoa falou assim, você falou isso? Eu não falei não. Eu nem lembro o que eu falei. Então, sabe o que é isso?
não tem o Espírito Santo não está ali, falou de qualquer jeito. Faça como Neemias, quando você tiver alguma situação, faz aquela oração assim, só você e Deus. Senhor, me ajuda, coloca as palavras certas na minha boca, em nome de Jesus, amém. Para você não se atrapalhar nas suas palavras. Às vezes se atrapalha no falar. Está nervoso, está agitado, se atrapalhou no falar. Você nunca viu uma pessoa agitada e tal, não sei o quê? Minha mãe, quando a gente chegava nela assim, hoje ela é mais tranquila, mas toda vez que a gente via minha mãe assim, por nada, e como minha mãe nunca foi de abraçar, e ela ficava tensa quando ela ia ser abraçada, uma vez eu fui abraçar minha mãe, ela me deu feliz aniversário. Oi, mãe, feliz aniversário. Oh, não, ela estava nervosa. Você vê quando a pessoa está numa sensação de tensão, ela solta coisas assim que ela, sem nexo nenhum. O que foi que aconteceu? Que isso, mãe? Feliz aniversário. Meu Deus, Senhor, ajuda. Em nome de Jesus, amém. Então, peça a Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria. E deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, porque é Ele que quebranta corações, Ele que sopra o seu nome, Ele que lembra de você, Ele que tira você do calabouço, Ele que faz de você uma pessoa que foi esquecida ser lembrada. É Deus que faz isso, não é você. Deixa Deus agir. José saiu da prisão, um homem muito melhor, um marido muito melhor, um governante muito melhor, um irmão muito melhor, um chefe de família muito melhor. A prisão foi excelente para José. Então, assim como ele disse para os irmãos dele, vocês até tentaram me fazer mal, mas tudo isso foi revertido em bem, para que eu pudesse salvar muitas pessoas. Então, enxergue com os olhos de José. Saia da prisão muito melhor. E deixa Deus tirar você do calabouço, para nunca mais voltar. Muito melhor. Amém? Então se coloque em pé, por favor. Para o Senhor, conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. Ele o dirige para onde quer. Para o Senhor, Ele conduz o coração de quem Ele quiser. E às vezes, há pessoas que a gente ora, e parece que a pessoa não dá a resposta certa. A pessoa parece que piora às vezes. Você fala, meu Deus, eu estou orando, está piorando. E ela não te dá a resposta certa, e tal, e tal. Comece a orar. Senhor, trabalha no coração do fulano. Você não pode atingir o coração dessa pessoa. Então peça a Deus, Senhor, trabalhe no coração do fulano. Senhor, o fulano faz umas brincadeirinhas tão sem graça que eu não gosto, e eu não quero mais brigar. Senhor, por favor, trabalha com o fulano. Senhor, o fulano às vezes chega em casa de um jeito estressado, nervoso e tal, não sei o quê. Ô, Senhor, fala com o fulano. Às vezes vai chegar no seu trabalho, você chega até meio tenso. Oh, meu Deus. Ou aquele chefe, ou aquela pessoa que trabalha lá com você e tal. Ô, Senhor, por favor, quebranta o coração daquela criatura. Só Ele pode fazer. Para o Senhor conduzir o coração de um rei, Ele faz com uma palavra. Ele pode, você não. Você vai orar e pedir para Deus fazer. Ele vai fazer isso. Para de ficar gastando energia falando para a pessoa assim, você tem que mudar, muda o seu coração, muda não sei o quê, você precisa mudar, você precisa não sei o quê. Não. Senhor, eu não tenho poder de fazer isso, mas o Senhor tem. Então muda o coração, muda a fala, muda o jeito que a pessoa se comporta, muda o jeito que a pessoa se apresenta, muda a cabeça, a mente, os olhos. Muda, Senhor, muda. Ah, não aguento ficar perto daquela pessoa. Aquela pessoa me deixa agoniada de ficar perto dela. Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque se essa pessoa, em nome de Jesus, for salva, nós vamos conviver lá em cima. Ou você vai falar para Jesus assim, não vou se fulano for. Não me salva, porque se fulano estiver lá, não sento na mesma mesa que ele. Você vai ficar. Então aprenda e peça a Deus, Senhor, me encha do Espírito Santo, para que eu seja tão curada, mas tão curada, que a única coisa que eu consigo derramar sobre as pessoas é cura, mais nada. Peça a Deus isso. Ô Senhor, eu peço, em nome de Jesus. Nós temos tantas histórias e exemplos na Bíblia de mulheres excepcionais, mas há homens também que fizeram trabalhos incríveis. Meu Deus, a sabedoria de José,
Foi algo assim extraordinário. Meu Deus, a história dele nos mostra o quanto ele aprendeu no tempo da sequidão, no tempo de escravo, quando foi enganado, quando foi preso, e depois que estava livre, cheio de poder, não usou aquilo a seu favor para prejudicar alguém. Então, meu Deus, eu peço que essa sabedoria tome não só, meu Deus, nós, as que estamos aqui, mas as que estão de longe, à distância. Meu Deus, eu quero repreender esse ataque espiritual, essa seta demoníaca, esse peso, esse abatimento, essa sensação de impotência, esse cansaço, esse mal-estar no corpo, até essa sensação de enjoo, essa sensação de mal-estar, essa sensação de fraqueza, de sono, de angústia, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. E essa sensação, meu Deus, essa opressão que foi lançada por alguém, alguma palavra maldita, alguma língua diabólica que lançou sobre a vida dela, meu Deus, algum comentário ou realmente algum desejo maligno, seja quebrado agora, destruído, anulado, cancelado, desfeito. Toda ferramenta, meu Deus, que foi travada, preparada e trabalhada contra a vida dela, seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo mal-estar, cansaço, abatimento, opressão. Eu repreendo um corpo abatido e cansado. Eu repreendo um espírito oprimido. Eu repreendo uma alma machucada, em nome do Senhor Jesus. Seja desfeitas as armadilhas do mal, e que o Senhor, meu Deus, cresça sobre a vida dela, em nome de Jesus. Eu consagro a vida de cada uma. Meu Deus, enche essas mulheres do teu Espírito, Espírito Santo. Nos encha do teu Espírito, encha cada uma agora, meu Deus, de tal forma que elas transbordem. Encha, meu Deus, a cada uma do teu Santo Espírito, e que da boca delas só saia palavras de cura. Encha cada uma, meu Deus, do teu Santo Espírito, e que ela só saiba dizer, meu Deus, coisas que o Senhor vai fazer e coisas que o Senhor tem feito. Eu declaro curas emocionais, corações sangrando, sendo curados. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pessoas sendo tiradas do calabouço. Eu declaro, meu Deus, uma mente revelada, uma mente, meu Deus, aberta. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja salva no Senhor, que a família dela venha para Jesus pela conduta dela. Eu declaro, Espírito Santo, mulheres cheias do teu poder, e que o mal não tenha poder sobre ela, com uma sensação de abatimento, de cansaço, de tristeza, ou uma sensação de que o Senhor se esqueceu. Se José tivesse achado que o Senhor tinha se esquecido dele, nunca poderia ter sido José que o Senhor criou para ser. Então eu peço, Espírito Santo, lembra, meu Deus, a cada uma do que veio, porque o Senhor a chamou. Salva famílias, lares, casamentos, filhos, corpos feridos, espíritos abatidos, almas inchadas. Eu peço, Espírito Santo, que mentes que são rígidas sejam trabalhadas em nome do Senhor Jesus. Mentes que não estão deixando, meu Deus, entrar a palavra. Mentes, meu Deus, cauterizadas. Meu Deus, trabalhe em cada um. Eu peço, coloque luz nas nossas trevas, e que possamos enxergar, meu Deus, aquilo que por muito tempo ou ignoramos ou não vimos. Em nome do Senhor Jesus, coloque luz nas trevas. Abençoa o seu povo, prospera o seu povo, e faz, meu Deus, um exército de mulheres poderosas em nome do Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, que a cura alcance, meu Deus, alcance as que estão aqui, as que estão distante. O Senhor sabe o motivo, talvez, de algumas não estarem. Então, meu Deus, que o Senhor leve a cura, que o Senhor dê um dia, meu Deus, tão abençoado, aquele dia que tinha tudo para dar errado, que o Senhor transforme numa grande bênção, numa grande resposta em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada uma, prepara, trabalha, e que ela cresça, meu Deus, no tempo da prisão, e seja lembrada pelo próprio Deus em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma,
E declaro, meu Deus, crescimento, avanço e a paz que só pode vir do Senhor em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.